todas as vezes que a gente fala sobre o erro, aí as mulheres já correm para cima. Já vai dizer que a culpa é nossa, tudo tem de dizer que a culpa é sempre da gente, os homens nunca assumem a culpa, todo mundo passa a mão na cabeça do homem. E mais do que nunca, hoje, pela internet, santa internet, a gente está sabendo que todas essas coisas não são nada de verdade. A gente tem de começar a aprender que correr para o mal e esperar algo de bom não vai dar bom, não vai acontecer. Nós temos de olhar para o erro e falar do erro para a gente poder conseguir escolher o melhor para as nossas vidas, porque a nossa postura, a nossa atitude fala, e a gente precisa trazer o óbvio à consciência da mulher, nós mulheres, porque muitas mulheres, não são todas, mas muitas, se a gente não disser o óbvio, e ainda dizendo o óbvio, é difícil delas entenderem. Então, olha, a gente vai estar falando sobre a postura da mulher moderna, então já fica aqui nesse vídeo, já curte, já se inscreva, já ative o sininho, porque essas ações são extremamente importantes para nós. A maioria não tem ideia, gente, é importante demais. É a forma da gente se juntar e de se firmar e de permanecer junto, e é a forma também da gente trazer outros para entender, outros homens e outras mulheres, e melhorar o caminho de alguém, quem sabe todos os dias. Olha, presta atenção no que essa moça vai falar. Ai, porque os homens estão ficando sem atitude. Ai, porque os homens não chegam em mulher embalada. Sabe de quem que é a culpa de tudo isso? De algumas mulheres, e eu vou contextualizar o porquê. Todo mundo sabe que nós mulheres possuímos uma arma na mão. Qual seria essa arma, Thay? De acusar o homem de ter feito alguma coisa que talvez ele nunca nem tenha feito. Porque todo mundo sabe, se uma mulher acusar o homem de importunação sexual ou de assédio, a palavra dela vale muito mais do que a do homem. Se não tiver câmeras de segurança ou testemunhas que provem que, na verdade, o homem não fez nada, ele tá lascado. E mesmo que esse homem não vá preso, ele vai ser sempre olhado e julgado por outras mulheres como assediador. Ele vai ficar mal visto pela sociedade, pelo bairro onde ele convive, onde ele vai. Ou seja, esse cara é inocente. Ela fala aí, a gente tem nas nossas mãos uma arma. Só mulheres enganosas, trapaceiras, maquiavélicas, ardilosas, malignas, que vão usar a arma da mentira, do engano, para falar que a pessoa fez uma coisa que ele não fez. O que fez merece ser punido. Mas o problema é que se for mostrar só os que fazem, esses são justamente os homens que vão estar num lugar que se chama barzinho, balada, que é a mesma coisa que boate, que seria a mesma coisa que peuteiro, que era de antigamente. Então você vê, né, vai para a casa da luz vermelha, e aí quer que homens que frequentem essas casas, você está lá nesse lugar, e quer encontrar um homem bom ali nesse lugar, e aí entra naquela mesma condição de correr para o mal para esperar uma coisa boa. E não tem, né? Não vai acontecer. Mas mulheres desse porte que ela está falando aí, quer dizer, a gente tem uma arma na nossa mão, quer dizer, a gente pode fazer isso. Bem, não é o melhor, mas ela já percebeu que tem mulheres que fazem, mas isso não é o que se deve fazer, porque isso não é uma arma para a mão de uma mulher, porque é uma mulher que sofreu verdadeiramente. Eu sofri verdadeiramente, eu passei por isso. E como eu já passei, tem mulheres que passam. Então, mas essas mulheres que mentem, que enganam, atrapalham que a justiça alcance aqueles pouquinhos de homens, porque é ínfimo. Se deixar falar só dos homens que verdadeiramente fazem isso, são ínfimos, são muito poucos os que fazem. A maioria dos homens, mesmo alcoolizados, mesmo com sentidos entorpecidos, a maioria não vai ir para a direção de fazer uma coisa dessa com uma mulher. Mas as mulheres bem conscientes
vão para essa direção de fazer esse tipo de coisa com um homem. Mas ele é visto como um cara culpado. Então você percebe que pro homem chegar numa mulher, ele tem que ter muito mais cautela e medo por conta do mundo de hoje, principalmente se for um local que não tenha câmera de segurança. A gente vê casos aí na mídia diariamente de atrizes que alegam que o cara assediou ela e no fim das contas não aconteceu nada disso. A gente viu isso no próprio Big Brother. Então, ela fala isso, atrizes, mas não são atrizes de TV, não. É as meninas que teatralizam, que mentem, que dramatizam, que inventam, que maquinam o mal, são as trapaceiras, as mentirosas, que ela fala aqui que são as atrizes. E aí ela vai contar aqui que isso aqui também foi visto até no Big Brother, né? O cara foi elogiar a mulher, cortejar ela, e ela fez um furdúncio falando que foi assédio, sei lá o que, as amiguinhas dela, feministas, né? E só um adendo, eu não estou passando pano para homens que cometem esse tipo de crime de assédio e importunação sexual. Não. Eu sei que tem muita mulher que é assediada, que já passou por uma situação de assédio, importunação sexual, mas infelizmente essas mulheres acabam pagando pato das que inventam e mentem. E aí o que acontece é, a mulher às vezes se sente rejeitada porque o cara não quer ficar com ela, ou ela tá com raiva do cara, aí ela usa essa arma contra ele. Porque ela sabe que mesmo que o cara não vá preso, ele vai ser sempre mal visto por outras mulheres. Então você concorda comigo que os homens... Então, aí é a questão de deixar a ficha do homem suja, vingança, porque elas querem obrigar o indivíduo a as aceitar. Quer dizer, elas rejeitam, elas ridicularizam, elas riem dos rapazes quando chegam nelas, mas elas podem, né, desprezar, fazer o cara sofrer. E eu achei até interessante que eu ouvi um comentário no vídeo do Paulo César, e ele diz assim que ele era tão acostumado a... Não, primeiro começou que ele estava mal porque ele levava fora. Ele ia falar com uma menina e levava fora. E aí um dia um colega dele chegou para ele e falou assim, fulano, e eles estavam num baile. Antigamente tinha os bailes, as quermesses. Eu não concordo com essas situações, mas isso daí, para o que a gente tem hoje, barzinho, balada, boate, é bem diferente, né? Aí ele disse que o colega dele chegou e falou assim, hoje eu levei um fora, ou 2 foras, não estou recordando bem agora. Aí ele, nossa, né? O cara também levou fora. Aí eles começaram a competir quem ia levar mais fora. E eles ficaram assim, não sentia mais, sabe? As meninas davam fora neles, eles iam falar, e eles falavam, hoje eu tomei 3 foras. Eu tomei 4. Você ganhou. E aí eles queriam, assim, ganhar, né? Ganhar, quem levava mais fora. Aí eu levei 7 foras. Aí o que acontecia? Eles não levavam mais foras, eles se tornaram tão descolados, tão sem vergonha, que, desculpa da palavra, tá? Ele não usou essa palavra. Mas eles se tornaram assim, sabe, tranquilos. Eles iam, falavam, e as meninas, quer saber? Vou ficar com você. E ficavam com eles, e saíam com eles, dançavam. Era para dançar, né? Não era ficar. Quando a gente fala ficar, parece que tá coisa errada, né? Não, ia dançar com eles e fazia aquela dança com eles lá. Então, assim, eles pararam de ser rejeitados quando eles pararam de se importar com isso, com essa condição de ser rejeitado, e chegavam e falavam com as meninas. Mas as meninas, as mulheres, se elas levam um não, vem a raiva, sabe? Assim, diferente da mentalidade, eu tenho treinamento no Seja Membro sobre blindagem emocional. Como que o homem lida melhor com as frustrações. E aí vão para a vingança e vai mentir e colocar um homem, porque não é só uma questão do cara ficar ficha suja. Ele pode parar na cadeia e ele pode perder emprego, ele pode ter mesmo, né, um registro lá, né, que vai manchar, se ele vai arranjar um novo emprego. Não é só com uma outra pessoa, não é uma ficha suja com as meninas, é na sociedade, e risco de coisa ruim mesmo, terrível acontecer. Fora que elas podem também pedir indenização, quer dizer, quebra patrimonial, quebra financeira, quebra emocional, né? A ficha, né? Mancha a vida da pessoa toda. Então, isso é muita malignidade. Vocês estão com medo de chegar em mulheres? Você concorda comigo que as consequências desse cara de carregar nas costas uma fama de
nem para mulher e nem para homem. Como que você vai trazer para a sua vida uma mulher da balada? Porque como que uma mulher se veste para ir para a balada? O que a mulher espera encontrar na balada? O que essas meninas fazem? O que acontece ali na balada? Vamos supor que essa menina seja a baladeira mais santa da face da terra. E aí ela foi para a balada com aquela roupinha, não é? Se produziu feito uma, não é? Porque elas se vestem feito essas, não é? Profissionais, não gosto nem de usar esse termo, porque não são profissionais. Isso é o mal querendo mudar as palavras para poder continuar praticando o seu mal, né? Aquilo que ele faz bem. Mas aí elas se produzem feita essas profissionais, vamos dizer assim, para não usar o termo e não ficar reduzindo o impulsionamento do vídeo. Aí chega lá, ela vai, só dança com um, aí passa a mão aqui, passa a mão ali, é aquele pega-pega, tá? Ela era santinha, a mais santa da balada. Aí tu vai se casar com essa mulher que era acostumada a isso. Aí para os entorpecedores, para o álcool, para a noite, para as festinhas, para a diversão. Qual é a disposição que uma pessoa que vai para esses lugares levanta no outro dia? Como que a pessoa faz as coisas depois de... Como que é? E aí até que nível ela viu? Porque a gente já sabe de muitos casos, de muitas moças que não sabem se fizeram ou não, se quem foi que fez com elas ou não lembram mais o nome de com quem que elas estavam, vão para casa e não sabem nem que foram levadas para casa, nem quem levou, como que ela voltou para casa. Então, tu vais trazer para a sua vida uma mulher que se vestia vulgar, que permitia que esse e aquele passasse a mão aqui e ali, fizesse isso e aquilo. Tá? É isso daí. Quando um homem chegava numa mulher de primeiro, ele chegava na casa do pai. Era lá na casa do pai que ele ia ver uma moça. Não era na balada, no barzinho, sabe? Não era só contactando a moça, porque aí ele poderia contactá-la no trabalho, no caminho de casa. Não era ele indo direto na moça. Era com o pai, mas era na casa do pai. Olha o ambiente. Olha o outro lugar. Por que se tinha famílias que duraram mais, mas mesmo assim as mulheres eram reclamonas, rixosas? A Bíblia fala do terror e do tormento. Então, mais de 2.000 anos, 3.000 anos atrás, a Bíblia, quando está lá em Provérbios falando, antes de Cristo, fala da mulher rixosa, do terror que é essa mulher dentro de casa. Então, ele tinha a possibilidade de sofrer, mas sofrer muito menos, porque ele ia buscar essa mulher num lugar bom, numa casa, num lugar resguardado, num lugar policiado, num lugar onde eles estavam sendo cuidados. Não, entende? Mulher de barzinho, como que um homem vai pensar que uma mulher de barzinho vai ser uma excelente esposa e que ele vai viver para sempre? É muita falta de raciocínio. E uma mulher, como ela pensa que um homem que vai para a noite, que vai para a balada, é um homem que está num lugar ruim, mas vai fazer bem para ela para o resto da vida. E por último, gente, a última coisa que eu queria falar pra vocês é que a gente percebe a mentalidade de algumas mulheres na internet quando a preocupação delas é beijar na boca. Se a sua única preocupação é em beijar na boca, alguma coisa tá errada aí, né? Porque na minha percepção, a única preocupação sua deve ser em prosperar financeiramente, prosperar intelectualmente, prosperar espiritualmente e não em beijar na boca. Concorda comigo? Mas enfim, gente, não me cancelem, por favor. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Lembrando, é a minha opinião, tá? Gente, presta atenção. Então, ela deixa por último as meninas que só querem beijar na boca. As meninas hoje só querem beijar na boca porque o que a gente sabe
é que uma infinidade de meninas sai com o indivíduo já no primeiro dia e já querem, se o cara não fica com ela naquele primeiro dia, é porque já ficam desconfiadas, já tem coisa aí, por que ele não quis ficar, ou, ai, tá me desprezando, me deu um gelo e estava querendo não sei o quê, ai, fiz tanto, fiz isso, fiz aquilo para nada, porque aí o cara era isso, era aquilo, e daí enche de um monte de nomes aquele homem, porque ela foi, não é porque ela queria só um beijinho, porque uma menina que vai para a noite, que vai para esses lugares, né, barzinho, balada, que, né, fica cheia da coisa lá, sabe? Aí vem isso, vem aquilo outro, porque porteira que passa boi, passa boiada. A mulher que quer ser louvada, valorizada, que quer verdadeiramente entender as coisas, porque a gente vê que essa moça aqui já está começando a perceber. Só que a gente sabe que o nível de entendimento ainda é muito raso. Porque uma mulher que ainda acha normal ir para o barzinho está errando violentamente. A nossa postura, a nossa atitude, a nossa conduta precisa chegar no nível daquilo que a gente deseja. Você quer ser valorizada? A Bíblia fala que a mulher que vai ser valorizada é a mulher que teme a Deus. Você não vai encontrar algo bom num lugar ruim. Você não vai trazer o melhor para a sua vida buscando nos piores lugares. O que você acha disso? Deixa aqui o seu comentário e não saia daqui sem conhecer os meus livros e também sem ir lá no Seja Membro. Vai lá, faz uma parceria com a gente. Tem 2 treinamentos enormes lá no Seja Membro. Tem muito vídeo da atualidade, tem vários PDFs, tem livros inteiros. Olha, você nos ajuda e a gente devolve um pouquinho para você. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.